Hoje nós vamos dar continuidade à série chamada Fundamentos da Fé Cristã. Se eu não me perdi, hoje é a terceira mensagem. A primeira mensagem a gente falou sobre Deus, sobre crer ou não em Deus, o grupo que acredita, o grupo que não acredita, e a gente falou sobre características de Deus. E na semana passada nós falamos sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. E a gente dividiu o grupo das pessoas que acreditavam em Deus e não acreditavam em Deus entre o grupo das pessoas que acreditavam na Trindade e das pessoas que não acreditavam na Trindade. E a gente descobriu que somente católicos e protestantes acreditam na doutrina da Trindade da forma como ela é. E todas as outras religiões, crenças, seitas, discordam em praticamente todos os pontos. Então não existe unidade entre eles. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre uma das pessoas da Trindade. Uma pessoa nada menos, nada mais do que o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então a gente falou na semana passada sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o Filho. E para que vocês entendam como é importante isso, tudo o que a gente se baseia como fé envolve a pessoa de Jesus. A gente tem uma música que diz assim: Jesus é o centro de tudo que há. A gente canta essa música. E a gente entende que Jesus é o centro de todas as coisas. Mas a verdade é que muitas vezes a gente olha para Jesus de uma forma simples, simplificada, e a gente não consegue entender toda a magnitude de quem Ele é e o que Ele fez. Então, como a gente está voltando em pontos importantes sobre a Bíblia, é importante a gente voltar a falar sobre Jesus para que você entenda exatamente quem Ele é. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para você quem é Jesus para você, você já tem uma resposta na ponta da língua. Talvez você vai ouvir algo que você aprendeu e as pessoas repetem constantemente. Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Talvez essa seja a resposta comum, mais próxima. Talvez tenham pessoas que tenham passado por momentos de dificuldade muito grande, talvez dificuldade financeira, e Jesus fez um milagre na área financeira e a pessoa fala assim: Jesus é o meu provedor. Talvez algumas pessoas vão ter passado por uma enfermidade e Jesus é o Jesus que cura. As nossas experiências nos dão uma característica mais forte daquilo que Jesus é. Mas muitas vezes ela nos limita de enxergar a plenitude ou tudo que Ele é. Muitas pessoas têm uma visão limitada sobre Jesus. Eu imagino que vocês não vão ter uma visão limitada, mas às vezes as pessoas que estão aí fora têm. E às vezes elas vão fazer uma pergunta tão simples para vocês do tipo: por que você segue esse Jesus? Por que você gosta desse Jesus? E nessas horas talvez o crentez não vai ajudar, porque aquela pessoa não fala esse idioma do crentez. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Talvez a pessoa não entenda por que ela precisa de um Salvador. Talvez ela não entenda como é que você pode imaginar que alguém poderia ser Senhor de alguma coisa nos dias de hoje, sendo que não existe mais escravidão. Então é importante que você entenda quem Jesus de fato é. Porque da mesma forma que Ele é importante para você e Ele tem algumas características que te marcaram na sua caminhada, Ele tem algo em especial para aquela pessoa que ainda não conhece. Talvez quando você estiver falando de Jesus para alguém, aquilo que é mais importante para você é irrelevante para ela. Mas o Espírito Santo vai colocar na sua boca as palavras certas para que ela enxergue o Jesus que ela precisa para o momento que ela está vivendo. Para algumas pessoas, Jesus é um mestre dos assuntos morais. Então, Ele falou sobre divórcio, Ele falou sobre dinheiro, Ele falou sobre uma série de coisas que permeiam a sociedade do ponto de vista moral. Para algumas pessoas, Ele era um profeta que pregava a palavra, que fazia milagres, mas Ele foi mal compreendido e morreu por isso. Para outras pessoas, Ele é o maior exemplo de amor que já existiu. Mas vocês concordam que qualquer uma dessas visões, do ponto de vista isolado, é muito pequena, se a gente comparar ao que de fato Jesus é? São limitadas, elas conseguem enxergar uma parte, mas elas não conseguem enxergar o todo de Jesus. Com base nisso, a mensagem de hoje tem o tema Cristo, eterno, homem, glorificado. Eu levei um tempo para achar esse nome, porque às vezes eu me perco um pouco no título. Eu falo, agora vai esse mesmo, porque eu já gastei muito tempo nele. Mas a ideia dessa mensagem é que a gente passe por 3 momentos
da trajetória de Jesus que a gente conhece. Não vou falar a vida de Jesus, porque Jesus é eterno. E vida normalmente a gente entende como algo limitado. Mas a trajetória que nós conhecemos sobre Jesus, ela passa por 3 momentos diferentes. E a gente vai abordar cada uma deles aqui, para que vocês entendam um pouco mais sobre isso. Os 3 momentos são antes da criação do mundo, durante a sua passagem aqui e após a sua ressurreição. Talvez vocês nunca tenham parado para olhar por essa ótica, mas são 3 momentos muito diferentes da vida de Jesus. São 3 momentos onde ele tinha posição diferente, onde ele agia de forma diferente e com um propósito diferente. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, vocês vão ver um texto bem conhecido. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pulando para o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente leu do 1 a 5 e o versículo 14. A nossa fé cristã, ela não se baseia simplesmente em regras ou ensinamentos, mas ela se baseia em uma única pessoa, Jesus Cristo. Talvez, se vocês olharem por toda a internet, as pessoas que acreditam das pessoas que não acreditam, tudo gira em torno de Jesus. Aqueles que não acreditam tentam provar que Jesus não existiu. Aqueles que não acreditam tentam provar que Jesus não ressuscitou. Aqueles que não acreditam tentam provar que Jesus não realizou milagres. E é até engraçado alguém pensar sobre isso, porque eu imagino que nenhum de nós aqui está disponível ou disposto a sofrer uma morte dolorosa como os discípulos de Jesus sofreram. Então imagina que eles foram testemunhas oculares de algo que existiu. E aquilo foi tão forte na vida deles, que eles continuavam repetindo e insistindo o que eles tinham visto, até que eles foram, através de muita tortura, mortos. Alguns crucificados de cabeça para baixo, alguns apedrejados, mas todos eles, exceto um, sofreu uma morte trágica. E nem assim eles negaram aquilo que eles tinham visto. Você consegue imaginar alguém com um plano mirabolante e fala assim: eu vou morrer uma morte através de tortura, e eu achei agora qual é a justificativa para isso, porque eu quero isso? Não faz o menor sentido do ponto de vista lógico. E obviamente existem muitas provas de que Jesus existiu, de que os milagres aconteceram. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu recomendo que vocês gastem um tempinho, quando puderem, lendo algumas obras de Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele era um escritor, era como se fosse um escriba contratado pelos romanos. Então ele era um judeu que servia o Império Romano e ele tinha que descrever todas as coisas que aconteciam. E Flávio Josefo é muito respeitado por ter escritas ou descrições específicas sobre muitos acontecimentos que aconteciam no Império Romano. Mas tem um determinado momento onde ele descreve exatamente quem Jesus foi e o que ele fez. E esse talvez seja um dos textos mais impactantes fora da Bíblia, que fala sobre Jesus e reforça sobre a sua existência, sobre aquilo que ele realizou enquanto ele esteve aqui. Então, com base nisso, entender quem Jesus é, não de uma forma parcial, mas de uma forma total, ou a sua plenitude, é fundamental para que a nossa fé esteja fundamentada na coisa correta. E isso vai impactar não só a nossa fé, mas a nossa maneira de viver e a forma como nós nos relacionamos com Deus. A gente cantou agora há pouco que a gente vai construir a nossa vida nele.
Eu vou construir minha vida em ti. Só que precisamos conhecer exatamente quem ele é, ou tudo que ele é, para que a nossa construção seja bem feita. Então, os 3 momentos que nós vamos falar sobre a vida de Jesus é como ele era antes da encarnação, ou como ele era antes de nascer como homem, como foi a sua vida como homem, algumas características, e como ele, e o que ele se tornou depois da sua ressurreição. Cada uma dessas fases na vida de Jesus, na trajetória dele, revela um aspecto profundo que pode transformar a nossa fé e a forma como a gente lida com ela. Então, o primeiro ponto, a gente vai falar sobre o Cristo eterno. O Verbo que era Deus, que João citou. Muitas pessoas olham para a trajetória de Jesus e entendem que a parte que importa sobre Jesus é quando ele nasceu naquela manjedoura, daquela forma, onde ele foi proclamado como rei. E provavelmente são pontos onde a gente tem mais detalhes sobre a vida dele. Mas ali não foi onde de fato começou a vida de Jesus. Porque Jesus sempre existiu. E quando a gente leu no texto aqui no começo, fala assim: no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Antes de nascer como homem, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ou seja, ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vocês conseguem imaginar que nada do que você entende como possível, ou nada do que você entende que existe, teria sido criado se não fosse por ele? Talvez as coisas mais simples da sua vida, talvez a pessoa que você mais ama, talvez os filhos que você tem ou sonha ter, não existiriam se não fosse por ele. Certa vez eu vi uma imagem, na época de inteligência artificial, era provavelmente Photoshop. E ela era o papel de parede da minha máquina, onde Jesus estava com o braço estendido e tinha o universo girando na palma da mão dele. E é uma imagem muito forte, mas é uma imagem bonita, porque nos dá uma ideia da magnitude de quem Jesus era antes de nascer como um homem. Porque todas as estrelas, todas as galáxias foram criadas por ele. E se você olhar para aquele Jesus que era um homem, que viveu como nós aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ali na frente, não vai caber no nosso pensamento alguém que tenha a capacidade de segurar todo o universo e as galáxias na palma da sua mão. E aqui existe uma distância muito grande entre o que um homem pode fazer e o que Deus pode fazer. Nós sabemos que no momento da criação, dos animais, das plantas, das aves, dos peixes, da terra em si, do homem, Jesus estava presente. Deus falou: façamos a nossa imagem e semelhança. A gente falou isso na semana passada. Mas não foi só naquele momento de Gênesis da criação que a gente vê Jesus. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Eu costumo dizer que de Gênesis a Apocalipse é um livro inteiro sobre Jesus. Talvez tenha um detalhe que eu não lembro se eu já comentei com vocês. Mas o livro de Apocalipse, a gente entende ele como o Apocalipse. Mas o nome dele no original é sobre revelação. Se você olhar em inglês, o nome dele é Revelation, ou seja, revelação. Porque a palavra no original que foi escolhida para esse livro significa revelação. E como é que as pessoas escolhem o nome de um livro? Como é que eles escolhiam normalmente por tradição? Não era aleatório, fala, deixa eu ver qual que é essa história aqui e vou dar um nome para esse livro. Eles normalmente pegam o início do texto do livro e usam para dar um nome. Se você pegar Gênesis, e no original se chama Bereshit. Bereshit significa no princípio. Gênesis começa no princípio. E assim acontece com o livro de Apocalipse. Se você olhar Apocalipse capítulo 1, ele começa dizendo: revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o propósito de Apocalipse não era para falar sobre o fim dos tempos, sobre as guerras, sobre a perdição ou tudo que você imagina. Mas o propósito de Apocalipse
é revelar Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Mas não é qualquer Jesus que ele vai revelar em Apocalipse. É o Jesus que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Um Jesus glorificado. Mas quando a gente passa pelo Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas não entendem que Jesus estava lá no Antigo Testamento também. A gente imagina que como existe um Novo Testamento que começa falando sobre o nascimento de Jesus, Jesus só aparece na Bíblia a partir do Novo Testamento, mas ele está no Antigo Testamento. Existe um conceito na teologia chamado de teofania ou cristofania. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre esse conceito? Não precisa ter vergonha não. Teofania ou cristofania. Teofania é uma manifestação de Deus diante dos homens. E uma cristofania é quando essa manifestação de Deus é quando Jesus se manifesta de uma forma humana para as pessoas. E a gente tem diversas situações no Antigo Testamento onde Jesus aparece para as pessoas em momentos específicos da sua vida. Uma das formas fáceis de você entender isso no Antigo Testamento é que em alguns momentos você vai ler na Bíblia, a Bíblia se referindo a um anjo que apareceu para alguém. E a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor apareceu. E ela não está falando assim, qualquer anjo apareceu. Porque na Bíblia, normalmente, quando a Bíblia vai falar sobre um anjo, ela dá o nome do anjo. Então, sei lá, Miguel foi disputar o corpo de Moisés. Gabriel foi dar a notícia. Mas em alguns momentos ela se refere a o anjo do Senhor. Um enviado do Senhor para aquilo. Em alguns momentos ela diz, o Senhor apareceu. Então não era qualquer anjo que apareceu. Mas são situações onde existe uma cristofania. Ou uma teofania. Eu separei 3 textos aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, para pesquisar um pouco mais em casa. São textos que eu gosto bastante, então vocês me desculpem, com certeza tem outros, mas são textos que são para mim impactantes e não dá para listar todos. Mas existe um momento onde Jesus aparece para Abraão. Vocês vão achar isso em Gênesis 18:1. Onde aparece de uma forma humana, de algo que ele consegue ver e visualizar. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda no calor do dia. O Senhor apareceu a Abraão. Lembre-se que quando Moisés falou, Senhor, eu quero ver a sua face, ele não pôde ver a Deus. A Bíblia diz que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. A glória de Deus era tão intensa que não poderia ser vista. Então, nesses momentos onde as pessoas conseguem ver o Senhor, a gente entende que é o próprio Jesus aparecendo para aqueles que não têm medo de sair. Um outro texto interessante que eu gosto muito é quando Jacó luta com o anjo. Esses dias eu estava brincando com as crianças aqui que a gente ia cantar a musiquinha lá. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Estava brincando com a Manuela sobre isso. Em Gênesis 32, capítulo 32, versículo 24 diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com um homem a noite toda. Ao final, Jacó diz: vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Jacó lutou com aquele anjo. E ele fala que ele viu Deus face a face, mas a vida dele foi poupada por quê? Porque ele sabia que qualquer pessoa que visse a Deus morreria. Fazendo um parênteses aqui, eu gosto dessa passagem, porque mostra o cuidado que Jesus tem com as nossas vidas. Naquela luta de Jacó com o anjo, ele fica lá, me deixa aí, não deixo, e eles ficam ali discutindo. Imagina uma luta de jiu-jitsu, onde está lá, se pegando, se agarrando, e um tentando sair, o outro segurando, tentando imobilizar. Talvez o exemplo melhor seja uma luta de jiu-jitsu ali, os dois. E de repente, o anjo vira para Jacó e fala assim: qual é o teu nome? Gente, eu fiquei pensando nisso por anos e orando. Falei assim: eu quero entender por que o anjo fala assim. No meio da luta do jiu-jitsu, você vai perguntar o nome do cara ali que está lutando com ele. Não faz o menor sentido, porque fica muito, quebra o texto, quebra a história, quebra tudo. Por que o anjo vira para ele e fala assim: qual é o teu nome? E aquilo mostra como Deus está disposto a mostrar que Ele conhece as nossas vidas e dá uma oportunidade para que a gente se arrependa e conserte os nossos caminhos. Quando Jacó havia saído da sua casa, ele havia mentido para o seu pai. Ele tinha dito para o seu pai que o nome dele era Esaú, que era aquele que receberia a bênção da primogenitura. Então ele enganou o seu pai, roubou a bênção do seu irmão da primogenitura e saiu fugido porque o irmão dele ia matar ele.
E nesse momento ele estava nesse processo de fuga, com medo, voltando para casa. E ele luta com o anjo. E aquele anjo vira para ele assim: qual é o seu nome? O que eu entendo como isso? O anjo está dizendo assim: eu te conheço, eu sei a mentira que você contou, e você tem uma oportunidade de consertar isso. E aí quando ele pergunta qual é o seu nome, eu tenho certeza que a mente dele levou para a mentira que ele tinha contado. E ele teve a oportunidade de consertar aquilo. Talvez se a gente olhar para o texto, a gente não percebe as nuances emocionais ou quanto Deus trabalhou na vida dele naquele momento. Mas Jesus estava dando uma oportunidade para que ele fosse restaurado naquilo que ele tinha caído. E a partir dali ele tem um nome modificado, ele se torna o pai de toda a nação de Israel. Outro texto que eu gosto bastante, embora não seja tão teológico assim, está em Daniel capítulo 3, versículo 25. Vocês conhecem a história dos amigos de Daniel, onde eles são lançados em uma fornalha ardente. E o negócio estava tão, literalmente pegando fogo, que eles falaram assim: não, aumenta o fogo aí que a gente quer ver. Era para ser um show de horror, era para jogar os 3 lá, e eles saírem gritando, sendo torturados, queimados, para não sobrar nada, de tão forte que estava a fornalha. Não lembro agora quantas vezes mais a fornalha foi aquecida, mas ela estava muito acima do normal. Só que quando eles olham lá para dentro, o que eles veem? Contudo, eu vejo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo, ilesos, e o quarto se parece com o filho de um dos deuses. 3 homens foram lançados numa fornalha, mas o Filho de Deus estava lá junto com eles. Esses são 3 exemplos de inúmeros exemplos que a gente pode imaginar. Tem um outro texto que eu gosto, que eu não citei, quando Josué está diante das muralhas de Jericó e ele separa um tempo para orar, e ele se vê diante de um general. E a primeira coisa que ele fala assim: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Outro exemplo de uma manifestação. Mas eu citei esses exemplos para que você entenda que Jesus não entrou na nossa vida ou na humanidade através do seu nascimento, mas ele sempre existiu, desde muito antes da criação, na criação, ao longo de todas as histórias do Antigo Testamento, até o seu nascimento como homem. Ele era o anjo do Senhor que guiava, falava com o seu povo, confrontava, desafiava, corrigia. E o que eu queria que vocês gravassem disso, para que a visão de vocês esteja clara, é que ele sempre esteve presente. Em todo e qualquer momento da história, antes ou depois da criação, ele sempre esteve presente. Não existe nada que passe oculto aos seus olhos, não existe nada que ele não saiba. Não existe nada na sua vida que ele não conheça, não existe algo que ele sabe que você pode fazer e que ele não tenha certeza de que você consegue fazer. Ele é eterno, ele sempre esteve no controle e sempre vai continuar. Quando a gente entende isso, a nossa visão sobre o poder dele, sobre a soberania dele e sobre o quanto ele é poderoso, norteia e modifica a forma como nós enxergamos a nossa fé. O segundo ponto fala sobre Cristo encarnado. Eu não gosto muito desse termo encarnado porque bagunça um pouco às vezes com outras religiões, a forma, mas é um Deus que se fez homem. Fazendo um parênteses aqui, houve uma época que a gente contratou uma agência para fazer os posts do Instagram, essas coisas. E eu tinha feito uma ministração exatamente sobre Jesus que tinha se feito homem e nasceu como carne. Aí a moça que fazia as edições lá, um dia mandou um post para aprovar, que era assim: o Deus da carne. Eu falei: meu Deus do céu, Deus da carne não vai pegar bem não, eu vou ter que mudar esse negócio aqui. Mas porque ela não era uma pessoa que frequentava a igreja, então ela entendeu dentro da ministração que era o Deus da carne. Mas aqui começa uma das coisas mais lindas sobre a existência de Jesus.
Guarda aquela imagem de Jesus sustentando todos os universos, todo o universo, segurando o universo na palma das mãos. Aquele que é eterno, sempre existiu, todo-poderoso, e Ele decide, simplesmente decide, fala assim: eu vou abrir mão de tudo isso daqui, todo o meu poder, toda a minha glória, toda a minha posição, todo o meu status, e eu vou nascer como um homem. Vou nascer como um homem igual o Valentim, igual o Tadeu. Eu vou nascer como um homem. E Ele tinha um propósito para isso. E Ele deliberadamente, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua divindade, para que Ele pudesse nascer como um homem. É o Deus que se fez homem. A gente leu no versículo 14 que diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então imagina um momento na trajetória de Jesus, onde Ele nasceu como um bebezinho. E aí quem já teve filho pequeno entende o que é. Teve que ter a fralda trocada, tinha que limpar o bumbum dele, tinha que dar mamadeira. Imagina um Deus que podia todas as coisas, agora Ele estava dependente de seres humanos limitados para cuidar dele. Se José e Maria fossem pais ruins, talvez ele tivesse morrido de fome. Não tinha nem cumprido o propósito dele. Sorte que Deus escolheu as pessoas certas. Por mais que pareça absurdo, talvez vocês olhem nas notícias e vejam que tem pais e mães que conseguem matar bebês, jogar bebê no lata de lixo, sabe? Existem pessoas ruins que fazem coisas assim. Mas Ele nasceu, Ele cresceu, Ele trabalhou, Ele sentiu fome, Ele sofreu, Ele foi tentado. Todas as coisas que nós vivemos e experimentamos. Tudo isso que Ele fez foi em obediência ao Pai. E Ele nunca parou. Em nenhum momento da sua vida você vai falar assim: Jesus parou o seu ministério por um tempo, que Ele estava estressado, ansioso, síndrome do pânico. E ao longo de toda a sua vida, apesar de todas as tentações, Ele nunca pecou. E por não ter pecado, Ele se tornou o cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi oferecido como sacrifício, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. E Ele deixou muitos exemplos para nós. Talvez a gente se apegue muito à vida de Jesus aqui, porque foi onde nós aprendemos muito mais sobre Ele. Então nós temos uma visão muito mais do Jesus como um ser humano, que Ele abriu mão de toda a glória dele, de tudo que Ele era, porque Ele está mais próximo da nossa realidade. Eu entendo que talvez se Ele não tivesse feito isso, tudo que Ele falasse para nós seria difícil de compreender. Imagina Jesus chegando num tempo onde Ele falasse, sem ter vivido aqui, uma mensagem de Deus falando assim: agora vocês têm que lavar os pés uns dos outros. As pessoas vão assim: esse anjo aí está maluco, onde já se viu isso daí? Talvez por conhecer a dureza do nosso coração, talvez por conhecer as nossas limitações e dificuldades, Ele decidiu se fazer homem, para que Ele pudesse dar o exemplo para as nossas vidas. Então um desses exemplos é: Ele lavou os pés dos discípulos. Camarada, gente boa, disse assim: não, você não vai lavar meu pé não, eu que tenho que lavar o seu. Ele falou assim: se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele não estava só falando, mas Ele estava mostrando através daquilo que Ele era. A gente vê Jesus chorando por Lázaro. Você consegue imaginar um Deus todo-poderoso chorando por alguma coisa? Se Ele podia fazer qualquer coisa, se Ele podia resolver qualquer coisa. Mas diante daquela situação, Ele chora. Confesso que eu não sei dizer se Ele chorou especificamente por Lázaro. Eu acho que Ele chorou pela realidade do que as pessoas estavam sentindo. Talvez Ele tenha chorado porque as pessoas não tinham fé o suficiente de algo poderia ser diferente, ou porque elas desconheciam tudo aquilo que Ele queria ensinar para elas. Eu não posso acreditar que Ele chorou porque Lázaro morreu, porque Ele sabia que Lázaro, Ele já tinha dito que Lázaro ressuscitaria, que não morreria. Mas foi
olhar como as pessoas estavam sofrendo, olhar por como as pessoas não tinham entendimento daquilo que o fez chorar. Durante toda a sua caminhada ele ensinou com autoridade, pregou e ensinou com autoridade, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: poxa, ninguém nunca ensinou como esse Jesus ensina. Tem um texto que me admira muito, onde Jesus fala assim, chama ele, vamos para a festa da Páscoa. Ele fala assim, não vou não, pode ir vocês. E as pessoas vão, ele fica sozinho. Era uma época que ele já estava sendo perseguido, já estavam tentando prendê-lo, e as pessoas vão e ele fica sozinho. Só que depois ele decide ir para a festa da Páscoa. E ele foi sozinho para a festa da Páscoa, chegou lá e começou a ensinar. E a guarda do templo foi enviada para prendê-lo. Então você imagina, os guardas só tinham uma missão de chegar até Jesus e prendê-lo. Eles chegam até Jesus, Jesus está ensinando. Eu fico confabulando aqui o que aconteceu na cabeça deles. Eu imagino que eles olharam assim, poxa, vamos esperar ele terminar de falar. Sabe quando você não quer interromper alguma pessoa importante? Você vai esperar a pessoa terminar de falar, e na hora que ela terminar eu vou lá e abordo ela e interrompo o assunto e falo com ela. De alguma forma eles chegaram diante de Jesus e começaram a ouvir aquilo que Jesus estava pregando. E aí eles voltam para o templo. E eles falam que eles não conseguiram prender Jesus. Tamanha era a autoridade com a qual ele falava. Jesus não falou nada para eles, Jesus não tocou neles, Jesus não fez nenhum milagre. Mas só de ouvir Jesus falar e ensinar, eles reconheceram a autoridade que eles tinham e desistiram de prendê-lo. A gente também sabe que Jesus realizou muitos milagres. Aliás, talvez uma característica comum no ministério de Jesus eram os milagres que ele realizava. A Bíblia só conta de um lugar quando ele chegou na sua cidade natal, e ela fala que ali ele só pôde realizar alguns poucos milagres por conta da incredulidade das pessoas. Mas ao longo da sua caminhada ele curou cegos, paralíticos, expulsou o demônio, multiplicou pães e peixes e ressuscitou mortos. Coisas que não eram comuns para aquela época. E até isso era um ensinamento para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente olha para Jesus e fala assim, Jesus é Deus, mas naquele momento ele era homem. Ele tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Aquelas pessoas que caminhavam com Jesus não tinham o Espírito Santo. Jesus tinha, as pessoas não. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. E aí Jesus diz, em João 14:12, o seguinte: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Um dos exemplos que ele nos trouxe era de que nós também poderíamos realizar esses milagres, fazer esses feitos, viver como ele viveu. E nós temos hoje o Espírito Santo, que era o mesmo Espírito que atuava naquilo que Jesus fazia, nos seus milagres. Em João capítulo 21, versículo 25, tem um texto impactante que diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. João está terminando o seu livro, seu evangelho, no finalzinho lá ele diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ele está dizendo aqui que Jesus fez tanto milagre, que se a gente tivesse que colocar num livro, cada milagre ser descrito, a gente não ia ter espaço para guardar os livros. Talvez João esteja falando de que a quantidade de folhas que ele tinha para descrever o evangelho era muito pequena perto daquilo que ele tinha visto. E eu acredito que isso é verdade. Mas eu acredito também que a obra de Jesus não morreu com ele naquela cruz, mas ela continua através da minha e da sua vida. E eu acredito que João olhava para aquilo e falava assim: Jesus fez muitos milagres, mas ele vai continuar fazendo por gerações e gerações, através de todos aqueles que creem no seu nome. Mas o fato de Jesus ter nascido como homem não é só para que nós tenhamos exemplos práticos na nossa vida, mas é para mostrar que ele passou pelo que nós passamos, porque ele conhece as nossas lutas, para mostrar que ele conhece as nossas lutas, as nossas falhas, as nossas limitações, porque ele também tinha características parecidas. Ele tinha fome, nós temos fome.
Graças a Deus a Bíblia não fala que Jesus ficava rabugento quando estava com fome, né? Porque a gente fica, não fica? Você está com fome, você não fica nervoso, estressado, começa a descontar nos outros. Fome e sono, a gente fica bravo, né? Jesus não tinha isso, não. Eu acho, pelo menos a Bíblia não descreve ele como alguém que tinha sono, que ficava bravo com sono, com fome, a gente fica. Mas sabe, às vezes, a gente coloca um peso sobre nós muito maior do que deveríamos. A gente se cobra para que nós sejamos cristãos perfeitos. A gente se cobra para que a gente não erre, para que a gente não seja exposto, para que a gente não falhe. Só que são muitas dessas limitações que Jesus entende perfeitamente o porquê que a gente não consegue caminhar naquela área, crescer naquela área. E por ter vivido e sentido o que a gente sentiu, Ele é plenamente apto para poder nos direcionar e nos ajudar naquilo que nós mais precisamos. Jesus é aquele que a gente pode confiar, que a gente pode orar, que a gente pode depender plenamente, porque Ele sabe o que a gente sentiu. Sabe, eu estava vendo esses dias, eu vou fazer um parênteses aqui completamente diferente para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando sobre Jesus. Esses dias eu vi um personal trainer falando assim: todo mundo que quer ser personal trainer deveria ganhar muito peso. Deveria saber o que é estar acima do peso. Porque é muito fácil você ser personal trainer se você sempre teve o corpo perfeito, sarado, trincado, e você não entende a dificuldade que a pessoa que está acima do peso tem para chegar no corpo que você tem. Então, fala assim, não é justo você cobrar e você ensinar com base no seu conhecimento se você nunca experimentou aquilo. Há muitos anos atrás eu vi, nos Estados Unidos tinha um programa chamado Fit to Fat, Fat to Fit. O cara era exatamente isso, ele era um personal trainer, e era um programa de TV, e ele tinha que ganhar uma quantidade de peso expressiva para chegar no peso daquelas pessoas e ajudar as pessoas para que ele fizesse o processo junto com elas de emagrecimento. Então eu lembro que uma das coisas que me marcou muito, não porque o cara ganhou peso, porque ele ganhou mesmo, mas é porque quando ele começou a ganhar peso com a dieta que ele comia, ele ia lá no Burger King e comia 4 ou 5 hambúrgueres de uma vez, e comia batata frita e milkshake, ele comia só porcaria para engordar. O que mais me impactou é que a dieta que ele fez para engordar é a dieta que a maioria das pessoas come hoje. Claro que ele exagerou um pouco na quantidade, porque ele tinha que ganhar muito peso. Imagina um cara que foi sempre abdômen trincado, e ele ia pegar uma pessoa que tinha, sei lá, 150 quilos, então ele tinha que sair dos seus 70 quilos e chegar a 110, 120 quilos para poder fazer o processo de emagrecimento junto com a pessoa. E aí, conforme ele ia comendo aquelas comidas, ele ficava assim, cansado. Tinha dia que ele ficava deitado no sofá e falava assim: eu estou depressivo, eu não tenho vontade mais de brincar com meus filhos, eu não tenho como. E ele estava assim, chegando perto dos 100 quilos, depois ele ganhou mais. Mas sabe, assim como esse personal trainer, que teve que ganhar peso para entender o que aquela pessoa sentia, e os dois juntos depois voltaram e perderam peso juntos. Jesus fez a mesma coisa. Talvez o exemplo do personal trainer com o abdômen trincado era Jesus como Deus antes de nascer. E ele precisou nascer para sentir o que a gente sentia, para se colocar no mesmo lugar que nós, para nos ensinar, para nos guiar e para mostrar que é possível. E a parte boa é que ele não deixou só o exemplo dele, mas ele deixou o Espírito Santo para nos guiar e nos consolar. O nome dele é Consolador. Nas nossas dificuldades a gente tem livre acesso a ele, para que ele possa nos ajudar naquilo que a gente precisa. E o terceiro ponto fala sobre o Cristo glorificado, ou o Senhor eterno. E aí eu queria voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem um pouco a cronologia das coisas. A gente imagina que Cristo estava com Deus, a maioria das pessoas entende isso, um Cristo antes de nascer, a gente entende que ele nasceu e a gente entende muito pouco do que ele se tornou quando ele foi glorificado. E a gente precisa voltar um pouco no tempo para que a gente entenda algumas coisas que aconteceram. Deus havia criado todas as coisas, Jesus havia criado todas as coisas e ele tinha dado para o homem autoridade sobre toda a terra, sobre todos os animais. Então pensa num cara que tinha tudo, chamava Adão, não faltava nada.
Sabe quando você está assim, poxa, estou com vontade de comer alguma coisa? Ele não tinha isso. Ah, poxa, estou com saudade de alguém? Ele não tinha isso. Deus supria tudo que ele precisava. Todos os sentimentos ruins que você pode imaginar, ele não tinha. Ele estava ali plenamente suprido, seja fisicamente, seja espiritualmente. E a Bíblia fala que ele tinha ali uma conexão com Deus, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, tinha um relacionamento com Deus. Existe uma linha teológica que acredita de fato que Deus aparecia todo dia às 6 horas da tarde para falar com ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque nós temos o Espírito Santo hoje. E nós não temos um horário para falar com Deus. Você pode estar dirigindo o seu carro e você está falando com ele. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode estar aqui na igreja e estar falando com ele. Você pode estar lavando louça e estar falando com ele. Por que cada um precisava marcar um horário com Deus? Você entende que existe uma distância entre o que a gente acredita como hoje e a gente limita o que ele poderia fazer? Então eu não acredito que Deus só falava com ele às 6 horas da tarde. Eu brinco que ele estava conectado no Wi-Fi de Deus e ali o download era velocidade infinita. Adão pensava, Deus pensava, um alinhamento total. A coisa era tão alinhada que eu imagino que os animais olhavam para Adão e ficavam assim, poxa, será que esse cara aqui é o Adão mesmo? Será que é o próprio Deus? Será que é Jesus? Eu não sabia exatamente quem que era, porque ele tinha toda a autoridade sobre os animais. Só que quando Adão peca, né, e a gente fala que o pecado é de Adão, embora Eva tenha comido primeiro, levado ele ao pecado, o pecado é dele porque a responsabilidade era dele. Quando Adão peca, é como se ele tivesse pego a autoridade que Deus tinha dado para ele e entrega de bandeja para Satanás. Toda a autoridade que ele tinha sobre a criação, sobre todas as coisas, foi entregue para Satanás. E agora Adão já não tinha mais autoridade, o pecado havia entrado nele, ele é expulso do Éden. E ele é obrigado, ele é abençoado, mas ele é obrigado a viver num mundo da qual ele não tinha mais autoridade. Quem tinha autoridade sobre o mundo era Satanás. Aí você vai pensar assim, poxa, mas como é que está esse negócio de Satanás ter autoridade sobre o mundo? Em 1 João 5,19 diz, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. A gente vê isso claramente quando Jesus recebe o Espírito Santo envia ele para o deserto e ele começa a fazer um jejum de 40 dias. E aí, sim, já deve ser difícil fazer jejum, quem já experimentou fazer jejum aí de 2 dias, 3 dias, já sabe como é difícil, imagine 40 dias. Se eu falo que sem comida eu já fico rabugento, imagine 40 dias. Eu nunca fiz esse jejum tão grande assim, glória a Deus por isso, senão ninguém ia aguentar o pastor Renato rabugento. Mas Jesus, 40 dias fazendo jejum, quem que aparece para ele? Satanás. E Satanás vai tentá-lo em diversas áreas. Mas tem uma área específica que Satanás diz para ele o seguinte, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Pensa que Jesus estava ali, tudo que Satanás fazia, ele confrontava Satanás na palavra. Oh, Jesus, você está com fome, eu vou te dar o pão. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, se Satanás não tivesse autoridade sobre todos os reinos da terra, Jesus teria rebatido ele na palavra. Mas Jesus não questiona Satanás, porque Satanás de fato tinha autoridade. Satanás tinha autoridade e poder para dar todos os reinos da terra, porque ele havia conquistado, ou roubado, ou recebido de presente de Adão essa autoridade. Mas a Bíblia também diz, em 1 João capítulo 3, versículo 8, mas Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Imagina, o diabo estava reinando, fazendo o que ele queria, e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus morre e ressuscita, a ressurreição de Cristo, que morreu como cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem nenhum pecado, foi o preço que foi pago para que Jesus pudesse reconquistar a autoridade que Adão havia perdido. Você sabe qual é a primeira coisa que Jesus fala depois da ressurreição? Mateus 28, 18 diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A ressurreição, a morte e a ressurreição trouxe de volta toda a autoridade. E aí ele continua dizendo, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, os batizando e ensinando tudo aquilo que eu os ensinei. E quando ele fala vão, não é para vocês irem sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você quer, mas vão debaixo da minha autoridade, que eu acabei de conquistar.
Mas a trajetória de Jesus não acaba no momento da ressurreição. Porque Jesus continua ativo, ministrando aos seus discípulos, aparecendo para os seus discípulos, direcionando eles para aquilo que eles deveriam fazer. Ele apareceu várias vezes para os seus discípulos. A gente vê a restauração de Pedro, a gente vê a conversa dele com Tomé. Eu brinco que Tomé era um cara mais parecido com a gente do que a gente imagina. A gente fala, Tomé é aquele cara incrédulo que não acreditava em nada, a gente é igualzinho ele. Só que a gente não admite. Ele é o cara que teve coragem de falar, Jesus, eu preciso ver para acreditar. Quantas vezes você não fala assim, Jesus, eu preciso ver, porque eu não estou... Eu sei que o senhor pode fazer, mas não estou acreditando que você vai fazer não, sabe? Tomé era assim. A gente é parecido com ele, mas a gente não consegue muitas vezes reconhecer, né, quem a gente é. Mas ele continuou ali, ensinando, falando sobre o reino de Deus para os seus discípulos, aparecendo para algumas pessoas, e aí ele prometeu que ele iria subir, preparar uma morada na casa do Pai, e mandaria outro, parecido com ele. E esse outro que é parecido com ele, que é o Espírito Santo, ele continua atuando através das nossas vidas. Ao longo de gerações e gerações, o Espírito Santo tem trabalhado através de pessoas como nós, para curar, para libertar, para salvar, restaurar vidas, famílias, casamentos. Aquilo que Jesus conquistou não morreu com ele na cruz, não acabou quando ele foi ressurreto. Mas ali simplesmente começou uma nova etapa, onde ele teve toda a autoridade. Ele voltou para a direita do Pai. E agora ele tem uma nova figura, parecida com aquela figura que existia antes, mas reconhecido por nós como aquele que conquistou e é digno de todas as coisas. Então agora o Jesus que nós oramos, o Jesus que nós devemos enxergar, não é mais aquele homem que caminhou como nós. E aqui é onde a gente precisa mudar o nosso paradigma, porque muitas vezes a gente continua achando que Jesus era aquele homem que realizava milagres, que fazia aquelas coisas. E ele já não é mais aquele. Jesus não é mais aquele homem que caminhou entre nós. Mas agora ele voltou a ser o próprio Deus, que criou todas as coisas, que venceu a morte e reconquistou a autoridade que o homem havia perdido. Eu gosto do texto de Apocalipse 1, onde João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. E a gente sabe que o livro de Apocalipse está baseado nessa visão que João teve. E ele começa descrevendo que ele estava na ilha de Patmos e de repente ele ouviu uma voz e ele sentiu ali que ele estava cheio do Espírito, que alguma coisa ia acontecer, e ele começa a ter uma visão. E eu queria ler para vocês esse texto porque esse texto revela para nós um Jesus muito diferente daquele Jesus que caminhou como homem. Mas é um Jesus exatamente como ele é hoje. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 18. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envio às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Lembra do texto da fornalha? Parecia um filho de um Deus. Agora é alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele me colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Vocês conseguem imaginar que esse Jesus que João está vendo não é mais o mesmo que foi crucificado? Já não é mais o mesmo que nasceu como um bebezinho, precisou ser cuidado. Não é mais o mesmo que
tentava ensinar as coisas para as pessoas e muitas vezes era incompreendido. E já não é mais o mesmo que se entregou por nós naquela cruz. Esse Jesus aqui não pode mais ser crucificado. Esse Jesus não pode mais ser torturado. Porque agora ele assumiu de volta a posição que ele tem, uma posição de rei, uma posição de quem governa, uma posição de quem tem tudo à sua disposição. Ele voltou a ser o Deus que ele era, o Criador e mantenedor de todas as coisas. E não existe a possibilidade dele ser vencido ou derrotado novamente. Ele não é mais aquele servo que sofreu, mas agora é um rei que venceu. E as nossas vidas precisam estar pautadas não mais naquele Jesus que era meramente humano. Aquilo foi um exemplo para que nós entendêssemos como temos que agir com as nossas vidas. E ele ainda é válido. Mas quando você estiver orando para Jesus, não é mais para aquele Jesus que fazia aqueles milagres. Não é mais para o Jesus que ressuscita os mortos. Não é mais para o Jesus que curou algumas enfermidades. Mas é para um Jesus que pode todas as coisas. É para um Jesus que não existe mais impossível para ele. Qual seria a coisa mais impossível que você conseguiria imaginar para que Jesus fizesse? Vamos supor que sua vontade está alinhada com a vontade de Deus e você teve uma ideia brilhante que Jesus fazia alguma coisa. Qual a coisa mais impossível que você pode imaginar? Qual a coisa mais grandiosa? Qual a coisa que tem a maior magnitude que você imagina que ele poderia criar? Eu não sei o que vocês pensaram aí na cabeça de vocês, mas quando eu penso sobre isso, a minha cabeça só consegue chegar até um limite. E talvez o limite que eu imagino que ele possa criar seria criar mais galáxias e galáxias do que ele já fez. Porque para mim é a coisa mais grandiosa que ele já fez, em termos de volume e de tamanho. Talvez criar algo maior, criar uma galáxia 1000 vezes maior do que essa, talvez seja algo. Eu não sei o que passou pela sua cabeça, se era menor ou maior do que eu tinha imaginado. Mas eu quero te dizer que todas essas coisas, inclusive os meus milhões de galáxias, são pouco perto do que ele pode fazer. Mas quando eu digo pouco, é muito pouco. Talvez nada. Sabe, imagina que você vai comprar o carro dos seus sonhos e ele custa 1 centavo de real. Esse 1 centavo ainda é muito caro, perto do que Jesus pode fazer. Existe uma proporção aqui que a gente não consegue imaginar, da sua grandeza, da sua glória, de quem de fato ele é. A gente se esforça, a gente raciocina, a gente tenta pensar coisas grandiosas, mas tudo que a gente conseguir pensar vai ser pequeno perto do que ele é. Agora, se nós temos autoridade de alguém que pode todas as coisas, nós nem conseguimos imaginar o que ele pode fazer. Por que é que nós não acreditamos isso nas nossas vidas? Por que é que nós olhamos para os nossos problemas e achamos que eles são tão grandes que a gente não tem como resolver? Por que é que a gente limita o que Deus pode fazer? Por que a gente limita o que Jesus pode fazer? É como se a gente pegasse esse Jesus que pode criar galáxias e galáxias e coloca ele dentro de uma caixinha de sapato e fala assim: você não pode ultrapassar essas paredes da caixa de sapato. E essa caixa de sapato é o nosso cérebro, é a nossa imaginação. Um dos testemunhos, um dos milagres mais impactantes que eu vejo na Bíblia, e eu já preguei sobre isso aqui, é quando o centurião romano chega diante de Jesus e ele fala para Jesus, fala assim: não, você não precisa nem ir na minha casa, porque se você disser uma palavra, eu sei que meu servo vai ser curado. Por mais que a gente muitas vezes ignore esse pequeno detalhe, ninguém nunca tinha feito um milagre remoto naquela época. Todos os milagres que Jesus tinha feito eram presencialmente. Jesus ia, tocava e punha a mão sobre as pessoas. E ninguém nunca tinha dito, ninguém sabia que aquilo era possível. Mas de alguma forma, aquele centurião acreditou em quem Jesus era.
e que Jesus podia curar alguém sem nem estar no mesmo lugar que ela. E Jesus fala assim: nem em todo Israel eu vi alguém com tamanha fé. Nós estamos falando sobre os fundamentos da fé cristã. E se nós não compreendermos, como aquele centurião compreendeu, que não existe limite para aquilo que Jesus pode fazer, a nossa fé vai ser limitada, a nossa fé vai ser igual a caixa de sapato que eu coloquei. E a gente vai lidar com situações achando que os problemas são maiores do que o nosso Deus. A gente vai se sentir fraco, se sentir frustrado, porque a gente não consegue enxergar Jesus como João enxergou. A gente muitas vezes enxerga Jesus como aquele que ou não podia ou não queria fazer algo. E você precisa entender que a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É verdade. Pedimos coisas egoístas, pedimos coisas para nós e Ele não vai atender esses pedidos. Mas não é porque nós erramos e pedimos coisas erradas que nós não temos à disposição dEle aquilo que Ele precisa. Aquilo que nós precisamos. Se Ele te deu um chamado, se Ele te deu uma obra, se Ele te deu um direcionamento, Ele vai cuidar de todas as coisas. Porque não existe impossível para Ele. O impossível está dentro da nossa cabeça, o impossível está dentro da nossa mente, está dentro das nossas experiências, daquilo que nós vivemos. Mas para Ele não. Para Ele aquilo que é impossível para nós é mais barato do que 1 centavo que a gente ia pagar no carro dos sonhos. Para Ele não é nada. O que é mais fácil para Ele? Resolver o seu problema ou criar todo o universo? O que é mais fácil? Você entende que aquilo que você está se preocupando não é nada? Mas por que você se preocupa? Porque você deixou de olhar para Ele como aquele centurião olhou. Deixou de olhar para Ele como quem Ele é e passou a acreditar que Ele é simplesmente aquilo que você já viu Ele fazer. E é muito fácil você acreditar que Ele pode fazer algo que Ele já fez, porque você já viu. Mas não é esse o tipo de fé que fundamenta a caminhada cristã. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se a nossa fé vem daquilo que nós vemos, a gente está limitando o que Ele pode fazer. Para que a gente possa encerrar, eu queria que você guardasse que Jesus é eterno. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e vai continuar sendo o mesmo para sempre. Ele é eterno, Ele se fez homem, para que pudesse nos entender e que nós pudéssemos aprender com Ele, mas agora Ele está glorificado. Toda a sua majestade, toda a sua glória foi restaurada na sua vida. E nós precisamos entender exatamente quem Ele é, para que a nossa vida, a nossa caminhada, nossas orações, aquilo que nós cremos ou duvidamos, esteja pautado em quem Ele é. Não de uma forma limitada, mas crendo que todas as coisas são possíveis. Nós não podemos permitir que nós, como corpo de Cristo, aceitemos que Jesus é simplesmente uma imagem frágil, fraca, de alguém que é simplesmente humano e que fez alguns milagres. Jesus não era um profeta que fez alguns milagres. E nós precisamos enxergar exatamente quem Ele é, como nosso Deus, como nosso Salvador e como Senhor de tudo que existe. Para a gente encerrar, antes de orar, eu queria citar um último versículo. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, Pai. E eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã, Senhor. Ainda que, Senhor, falar sobre Jesus é uma coisa comum, ainda, Senhor, que crer em Jesus é uma coisa comum para cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, para que
Toda limitação, Senhor, caia por terra, Senhor. Toda forma, Senhor, limitada. Toda forma, Senhor, talvez que não enxergue a plenitude de quem Jesus é, Senhor. Que caia por terra nesta manhã em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo, Senhor, comece a encher os Teus filhos daquilo que vem de Cristo. Não só do exemplo que Ele nos deu, mas de quem Ele é, Senhor. Nós queremos enxergar a Ele como aquele centurião enxergou, Senhor. Nós queremos olhar para as coisas que parecem impossíveis ou que ainda nem existem e crer que o Senhor é possível, que para o Senhor é possível, que o Senhor pode criar coisas novas onde não existem. Não permita, Senhor, que a nossa caminhada seja uma caminhada cheia de limitações, Senhor. Não permita, Senhor, que a nossa caminhada seja uma caminhada, Senhor, de dúvida, Senhor, sobre aquilo que pode ser feito ou que não pode ser feito, Senhor. Nós queremos confiar em Ti, não só do tamanho daquela caixa de sapato, mas que nossa mente possa ser expandida, Senhor, em toda e qualquer situação, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos e filhas que talvez estejam pensando nesse momento em situações que têm tirado a paz, que têm trazido preocupação, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles possam Te ver como João viu, Senhor. Alguém que não pode ser vencido, que não pode ser derrotado, que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Porque não existe problema, Senhor, que seja digno, Senhor, de ser um desafio para Ti, Pai. Por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as situações, por maior que sejam as limitações, Senhor, elas continuam tão pequenas que estão debaixo dos Seus pés. Eu oro, Pai, para que toda a preocupação, Senhor, dos Teus filhos caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Não há motivos para preocupação se nós confiamos em Ti, Senhor. Não há motivos, Senhor, para ansiedade, para anteciparmos problemas que ainda não estamos vivendo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor, é o Senhor que cuida de nós. Tira todo o medo, Senhor. Tira toda a incerteza, Senhor. Nós cremos que não existe impossível para Ti, Pai. Nós queremos Te entregar agora, Senhor, toda a preocupação, Senhor. Todo o medo acerca do futuro, Senhor. Tudo aquilo que tem trazido ansiedade, tudo aquilo que tem trazido preocupação, tudo aquilo, Senhor, que tem roubado a paz, Senhor. Nós queremos entregar diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que a nossa única preocupação seja, Senhor, em Te servir, em Te agradar, Senhor. Que a nossa única preocupação seja, Senhor, em sondar os nossos corações, para sermos purificados daquilo que não Te agrada, Senhor. Nós Te entregamos, Senhor, tudo aquilo que nos roubou da Tua presença, Senhor. Tudo aquilo que nos afastou de Ti, Senhor, nós queremos Te entregar nessa manhã, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não crermos que o Senhor pode fazer coisas, reverter situações, transformar, Senhor, problemas em bênçãos, Senhor. Simplesmente porque não pudemos ver aquilo acontecendo, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa limitação, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes por limitarmos o Seu agir, o Seu mover através das nossas vidas, Senhor. Passa, Senhor, pelas nossas emoções, pelas nossas mentes, Senhor. Curando, limpando, restaurando, Senhor, removendo tudo aquilo que não Te agrada, removendo tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos aprender de Ti, Senhor, queremos estar junto contigo, Senhor, em cada momento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos, Senhor, de aflição, de solidão, Senhor. Que a Tua presença possa nos amparar, que a Tua presença possa nos guardar, nos abraçar, Senhor. E que nós sejamos tão cheios, Senhor, da Tua presença, que a certeza de que o Senhor vai agir, Senhor,
predomine sobre todo e qualquer pensamento contrário, Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. E todas as suas preocupações, todos os seus problemas, Senhor. Que eles possam lançar a Ti, Senhor. E ver o Teu sobrenatural agindo em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, leva os Teus filhos e filhas para suas casas, Senhor. Em segurança, Senhor. Continua ministrando aos seus corações. Que eles possam ter novas experiências contigo. E que eles possam, Senhor, ver do Teu sobrenatural, Senhor. Em cada área das suas vidas, Senhor. Que aqueles problemas, Senhor, que assombravam até aqui, Senhor, deixem de ser preocupações, mas que seja mais um degrau, onde o Senhor vai exaltar os Teus filhos e filhas pelo Seu sobrenatural, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada uma dessas vidas, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor os guie e os leve, Senhor. Tirando toda a limitação das suas mentes, para que eles possam experimentar, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Deus abençoe.